mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar de um assunto delicado. A crise dos evangélicos no Brasil está se agravando. As mídias sociais têm reproduzido e até viralizado mensagens, principalmente de pregadores tradicionais, criticando, em geral, os neopentecostais. É muito fácil criticar, porque a coisa mais fácil é achar erro na doutrina, na prática e na vida dos neopentecostais. É a coisa mais fácil. Os neopentecostais hoje são mais ou menos como os saduceus no tempo de Jesus. Existem os evangélicos mais rigorosos, mais certinhos, e os de qualquer jeito, que são os neopentecostais. No tempo de Jesus, os fariseus eram os certinhos, e os saduceus eram os de qualquer jeito. Nem liam a Bíblia, nem criam na Bíblia toda. Os neopentecostais não usam praticamente a Bíblia ou um ou outro versículo como pretexto. O negócio deles é dinheiro, é bênção, é confissão positiva, ou seja, pensamento positivo. As reuniões são mais lavagem cerebral do que culto a Deus. A coisa mais fácil é criticar. Mas acontece que os cantores gospel que andam atrás de audiência, de plateia e de dinheiro também estão sendo muito criticados e o ambiente evangélico está difícil. Grandes líderes estão caindo por escândalos. Grandes líderes, eu digo grandes com tristeza, porque eles a si mesmos se fizeram grandes, não foi o Senhor que os fez grandes. Grandes líderes têm se degladiado mutuamente, uns criticando os outros. Muitos têm caído por pecados, escândalos, e a situação no meio evangélico está difícil. Mas ainda a mão de Deus está pesando gradativamente, vai aumentar, vai pesar mais sobre os evangélicos no Brasil. Vai haver, preste atenção, Deus tem revelado perseguição aos evangélicos no Brasil. Perseguição por parte de quem? Dos governos. Uma parte da perseguição vem dos governos. Mas alguém vai dizer, presidente Bolsonaro não persegue evangélicos, ele defende os evangélicos. Acontece que se ele sair, General Mourão não é nada simpático aos evangélicos. Só para começar, para você poder entender. Perseguição por parte dos governos. Perseguição por parte da grande mídia, personalizada aí pela Rede Globo, que todos os evangélicos já conhecem. Infelizmente, muitos ainda assistem emissoras da Globo. Perseguição por parte das esquerdas do Brasil. Todos conhecem e se lembram da época triste dos governos do PT e o quanto tentaram prejudicar o evangelho. Perseguição por parte do judiciário. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal é 11-0 contra os evangélicos e contra toda a moral evangélica, todo mundo sabe disso. Mas aqueles que eram aliados dos evangélicos, que eram normalmente os do tráfico, as facções criminosas, a profecia é que eles também vão se voltar contra os evangélicos. Em algum momento, a perseguição contra os evangélicos vai aumentar muito. Deus tem revelado a várias pessoas, de várias maneiras, aspectos dessa perseguição aos evangélicos. E, da parte de Deus, é permitido porque tem um propósito, que é depurar a sua igreja no Brasil, altamente contaminada pelo mundanismo nas igrejas. Mas como Deus quer a sua noiva pura, ele não vai aceitar do jeito que está. A dor virá. Além disso, outros
aspectos estarão trazendo infelicidade, insegurança contra o Brasil. A crise financeira se agravando, o desemprego se agravando, crise política se agravando, crise institucional se agravando, uma guerra civil acontecendo, tudo isto virá, é o que Deus tem revelado. Eu quero comentar uma notícia muito triste. Minha filha me mandou. Nós sabemos que tem havido muito suicídio no Brasil e a mídia e os governos e as autoridades tentam abafar, porque a divulgação do índice de suicídios estimula outros a fazer o mesmo. No celular, na internet, tem havido vários aplicativos e jogos e, enfim, programas que induzem os adolescentes e até crianças a se matarem. Mesmo no meio evangélico tem havido suicídios. Agora, o mais interessante é que tem havido muitos suicídios entre pastores. Isso é que é aparentemente incrível. Mas agora é um pertinho de nós. Foi amigo, participante do Conselho de Pastores, com nosso pessoal. Ele não era da comunidade, é de uma outra igreja. E cliente da minha filha. Eu acho que o conheci no Conselho de Pastores, lá no Rio Grande do Sul. E nessa segunda-feira ele suicidou. Foi algo assim incrível, inesperado, algo que chocou muita gente. As razões estão tentando levantar. Não conseguiram nem colocar dúvida sobre isso. A impressão que dá é que foi suicídio, claro, eu não tenho detalhes. Mas quando há uma situação assim de tiro, pode ser um bandido, pode ser uma tentativa de assalto, coisa desse tipo, ou suicídio, as pessoas podem ficar na dúvida. Mas há situações em que não há dúvida nenhuma e parece que esse caso se encaixa nisso, de não ter deixado dúvidas de que foi realmente suicídio. Aí buscam algum motivo e, seja qual for o motivo, é muito triste isto para nós. Mas vai aumentar a pressão sobre os evangélicos por parte de Deus. É a mão pesada de Deus para filtrar, purificar e depurar a sua igreja. Você então, meu irmão, minha irmã, vá se preparando.